Alguns dos bruxos mais notáveis da história da magia pertencem a esta casa de Hogwarts. Bruxos e bruxas de astúcia que usam quaisquer meios para atingir os fins que antes colimaram. Uma casa que, desde sua origem, sempre valorizou qualidades como a ambição, inteligência, autoconfiança e determinação. É claro que eu estou falando da Sonserina. O problema é que ao longo dos anos essa casa foi fortemente associada à magia das trevas e aos ideais da supremacia puro sangue. E com isso, muita gente passou a ver a Sonserina como uma casa dos vilões. Mas será que é justo dizer isso? Será que é justo dar à Sonserina o rótulo de casa que produz vilões? Fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou responder essas perguntas. Lumos Maxima. E aí, meus bruxos, Bruno Santiago aqui, vocês estão no Wizarding Bruno, sua inesgotável fonte de magia. Eu tenho um anúncio super importante. Agora você pode fazer parte da Ordem do Patrono, o clube de membros do Wizarding Bruno. Por apenas R$ 6,99 por mês, você passa a ter acesso a benefícios exclusivos aqui no canal. Selos de fidelidade. Mostre seu apoio ao Wizarding Bruno e se destaque como um apoiador ativo do canal. Cada cor de selo representa um marco de lealdade e comprometimento, permitindo que os membros exibam com orgulho seu status dentro do canal. Emojis exclusivos. Personalize suas interações e comentários utilizando emojis especialmente criados para os membros da Ordem do Patrono. Adicione um toque mágico às suas contribuições no canal. Prioridade de resposta nos comentários. Tenha suas perguntas e comentários em destaque nos vídeos e lives do canal. Os comentários dos membros da Ordem do Patrono têm prioridade total. Live do Clube do Livro. Leia comigo os 7 livros de Harry Potter e outras obras do Wizarding World e participe de discussões literárias em uma comunidade apaixonada por leitura. Todo membro do canal poderá entrar ao vivo junto comigo. Além disso, os membros da Ordem do Patrono terão o privilégio de ter seus nomes escritos na tela de membros do canal em todos os vídeos do Wizarding Bruno, reconhecendo publicamente sua participação ativa na nossa comunidade. Esse reconhecimento especial é uma forma de agradecer aos membros pelo seu contínuo apoio e dedicação. Os membros do canal também possuem um grupo exclusivo no Discord, uma plataforma de comunicação onde os membros podem se conectar, interagir e trocar experiências com outros fãs do mundo mágico de Harry Potter. Esse espaço exclusivo oferece uma atmosfera amigável e acolhedora para compartilhar ideias e estar mais próximo de mim, Bruno Santiago, e dos outros membros do clube. No grupo, os membros da Ordem do Patrono podem dar sugestões de conteúdo e ter acesso a novidades e bastidores em primeira mão. Tudo isso por apenas R$ 6,99 por mês. Você não vai querer ficar fora dessa, né? Não seja um trasgo montanhês, seja um membro da Ordem do Patrono, o clube de membros do Wizarding Bruno. Basta clicar no link da descrição. A Casa da Sonserina é famosa por produzir alguns dos bruxos mais poderosos que já existiram. Porém, frequentemente, por causa da própria origem da casa, ela é associada à magia das trevas e aos ideais da supremacia de puro sangue. E o fato de vários comensais da morte terem sido da Sonserina, ela acaba sendo apontada por muitos como a casa dos vilões. Mas será que realmente é justo dizer isso? Será que realmente todo vilão vem da Sonserina? Será que é justo dar à Sonserina esse rótulo de casa que produz vilões? Bem, ao longo desse vídeo eu vou responder a essas perguntas dizendo o que eu penso sobre esse assunto. Mas primeiro, para termos uma visão mais ampla sobre o assunto, precisamos voltar aos tempos em que Hogwarts nem existia ainda. Precisamos voltar às origens da Sonserina. Como vocês já sabem, Hogwarts foi fundada por volta de 990 d.C. pelos 4 maiores bruxos da época: Godric Gryffindor, Rowena Ravenclaw, Helga Hufflepuff e Salazar Slytherin. Os 4 compartilhavam do desejo de criar a melhor escola de magia do mundo,
mas um deles pensava completamente diferente dos outros 3. Salazar Slytherin achava que apenas estudantes inteiramente mágicos ou sangues puros, como ele dizia, deveriam estudar na escola. Por causa desse desacordo, Slytherin acabou deixando Hogwarts para sempre. Agora, esta é a história que todos já sabem, né? Que Slytherin não concordava que bruxos nascidos trouxas estudassem em Hogwarts, e que por isso ele deixou a escola, já que seus colegas fundadores veementemente discordavam dele. Sabemos também que, aparentemente, essa discordância fez com que Slytherin acabasse travando um duelo com aquele que até então era o seu melhor amigo, Godric Gryffindor. Mas nem todo mundo parece compreender o porquê de Salazar Slytherin pensar da forma como ele pensava. Vocês já pararam para pensar nisso? Pois então, em anos anteriores à fundação de Hogwarts, aproximadamente 100 depois de Cristo, trouxas e bruxos viviam em harmonia, inclusive com muitos religiosos e líderes políticos da época, tendo bruxos como parte importante de seus governos, inclusive usando magia para vencer guerras e conseguir os seus objetivos. Só que ao longo dos próximos 1000 anos, esse relacionamento entre os trouxas e bruxos se deteriorou bastante. Os trouxas começaram a sentir inveja e medo dos bruxos por causa de suas habilidades especiais. E aí, quando a gente chega no século X, que foi a época da criação de Hogwarts, o cenário que a gente tem é de um momento muito infeliz para quem praticava magia. Era uma época de muita perseguição e violência contra os bruxos. E aí a gente começa a entender um pouco do porquê de Slytherin pensar da maneira que ele pensava. Ele simplesmente não confiava nos trouxas por causa de todo o gigantesco histórico de sofrimento que eles infligiram aos bruxos. Eu imagino que ele tinha medo de que os nascidos trouxas acabassem se unindo aos trouxas em uma guerra que acabasse escravizando ou até mesmo exterminando a comunidade bruxa inteira. Agora, obviamente que isso não justifica todo o preconceito e violência de Salazar com os nascidos trouxas. Antes de ir embora de Hogwarts, ele chegou a criar uma câmara secreta que continha um monstro com o objetivo de exterminar os nascidos trouxas da escola. É claro que a maneira como Slytherin pensava, a forma como ele agia, não era a solução para os problemas e sofrimentos que os trouxas infligiam aos bruxos. Mas eu estou dizendo tudo isso apenas para que vocês tenham uma visão mais ampla de tudo, para entenderem de onde que Slytherin vinha, por que ele tinha tanta raiva assim dos trouxas e nascidos trouxas. A verdade é que ele viveu numa época realmente muito complicada, um momento muito perigoso para a comunidade bruxa. É claro que eu não concordo com todo esse ódio de Salazar Slytherin e toda a magia das trevas que ele utilizou para aniquilar nascidos trouxas, mas precisamos compreender que esses sentimentos e ideais não brotaram do nada dentro de Slytherin. Ele teve suas experiências traumáticas que acabaram levando ele em direção a um extremismo incrivelmente perigoso e a um comportamento doentio. Além disso, Salazar realmente acreditava profundamente na supremacia de puro sangue, que era a crença de que os bruxos e bruxas cuja família não havia se casado com trouxas ou nascidos trouxas eram superiores aos bruxos e bruxas que o fizeram. Ele considerava os bruxos nascidos trouxas como impuros e indignos de possuir habilidades mágicas. Essa crença também incluía a ideia de que os bruxos eram seres superiores aos trouxas e superiores também a outras raças mágicas, como elfos domésticos, duendes, centauros e outras criaturas mágicas. Então, além de Slytherin se sentir ameaçado pelos trouxas e bruxos nascidos trouxas, havia também o fato de que ele era profundamente preconceituoso com a visão de que ele era superior aos outros por causa da magia que possuía. Agora, certamente que Slytherin não era o único que pensava dessa forma. A história da magia está repleta de bruxos ligados a Salazar Slytherin ou não, que eram voltados para as artes das trevas e que tinham ideais supremacistas com mania de puro sangue. Sem falar que muitos descendentes de Slytherin, obviamente influenciados por seu famoso e distinto antepassado, também pensavam como ele. E aparentemente, Salazar não tinha nenhum problema com a utilização de magia das trevas para alcançar seus objetivos, muito pelo contrário, ele incentivava o uso desse tipo de magia. E tudo isso acabou sendo passado de geração em geração dentro das famílias que descendiam de Slytherin, como os Gaunt, por exemplo.
que é a família de onde nasceu Lord Voldemort, e outras famílias que historicamente ficaram conhecidas por concordarem com os ideais da supremacia de puro sangue, como, por exemplo, os Nott, os Black, os Lestrange, os Malfoy e várias outras. Então, agora que já estabelecemos todo esse contexto histórico, podemos voltar às perguntas que eu fiz no início do vídeo. É justo apontar a Sonserina como a casa dos vilões? Será que realmente todo vilão vem da Sonserina? Será que é justo dar à Sonserina esse rótulo de casa que produz vilões? Bem, vamos lá. Se tivermos em mente que boa parte dos Comensais da Morte, das pessoas que eram fiéis à supremacia de puro sangue, foram da Sonserina, então sim, poderíamos ser levados a pensar que a Sonserina é a casa dos vilões. Realmente, muitos dos principais vilões da saga foram da Sonserina. Lord Voldemort, Bellatrix Lestrange, Lúcio Malfoy, Crabbe, Goyle, Dolores Umbridge. Sim, Dolores não era Comensal da Morte, mas com certeza era vilã. Enfim, todos esses vilões estudaram na Sonserina. Além disso, geralmente as famílias que cultivavam tradições supremacistas historicamente também eram ligadas à Sonserina. Mas o que não podemos dizer é que todo vilão da saga de Harry Potter foi da Sonserina, porque isso simplesmente não é verdade. Vejam só, Gellert Grindelwald nem sequer estudou em Hogwarts, logo ele nunca foi da Sonserina. Quirinus Quirrell foi da Corvinal, Pedro Pettigrew foi da Grifinória, Gilderoy Lockhart, que muitas vezes passa despercebido como um sujeito inofensivo, mas que na verdade apagava a memória das pessoas para roubar os feitos delas com o objetivo de ganhar fama e notoriedade, foi da Corvinal. Igor Karkaroff, que foi Comensal da Morte, muito provavelmente estudou em Durmstrang, e não em Hogwarts. Isso sem falar que existem alguns vilões que frequentemente são apontados por alguns sites não oficiais como tendo sido estudantes da Sonserina, mas que na realidade não há nenhum texto oficial que realmente confirme a casa deles. Esse é o caso de Augusto Rookwood, Antônio Dolohov e Bartol Crouch Jr. Inclusive, falando especificamente do Bartol Crouch Jr., alguns sites dizem que ele foi da Sonserina e outros dizem que ele foi da Corvinal, ou seja, não sabemos de forma oficial a casa a qual ele pertenceu. Mas enfim, eu acho que ficou claro o que eu quis dizer, né? Definitivamente nem todos os vilões do universo mágico de Harry Potter ou do Wizarding World, como quiserem chamar, são ou foram da Sonserina. E honestamente falando, eu acho que se um bruxo tem uma forte ligação com as artes das trevas e uma visão supremacista, isso tem muito mais a ver com a família e caráter desse bruxo do que com a casa a qual ele pertence ou pertenceu. Vejam só, talvez a Lestrange mais famosa da saga seja a Bellatrix Lestrange, concordam? Pois bem, a Bellatrix, na verdade, é originalmente da família Black, uma família, em sua grande maioria, supremacista puro sangue, com raras exceções. Sirius Black era uma dessas exceções, por exemplo. Bellatrix se tornou uma Lestrange a partir do momento em que ela se casou com Rodolfo Lestrange. Agora, o que é importante dizer é que a família Lestrange é uma antiga família bruxa de sangue puro, originalmente da França. E embora alguns membros da família tenham se mudado para a Grã-Bretanha e alguns tenham estudado em Hogwarts, muitos permaneceram na França e provavelmente estudaram em Beauxbatons, a escola de magia e bruxaria francesa. Bem, se realmente muitos bruxos da família Lestrange não estudaram em Hogwarts, obviamente, eles nunca foram da Sonserina. Mas ainda assim, a família ficou conhecida pelo seu preconceito e por sua mania de puro sangue. Sacaram? Mais uma vez, isso tem muito mais a ver com a família e com as crenças de cada indivíduo do que com a casa ou escola que esse indivíduo frequentou. Gellert Grindelwald é um exemplo perfeito disso que eu tô falando, vejam só. Durante seus anos de formação, Grindelwald estudou no Instituto Durmstrang, e apesar de ser considerado um jovem bruxo precocemente brilhante, ele foi expulso aos 16 anos de idade por causa de experimentos suspeitos que ele fazia dentro da escola. E olha que estamos falando de uma escola de magia que é conhecida por ser tolerante à prática de artes das trevas, ou seja, eles permitem que seus alunos usem esse tipo de magia na escola. O cara era tão sinistro que nem Durmstrang queria ele por lá.
Em algum momento de sua juventude, Grindelwald, que era um vidente nato, teve uma visão que se viu dominando o mundo mágico. Ele era um bruxo cruel, mas extremamente carismático e persuasivo, então, por volta de 1920, ele surge das sombras e começa a colocar em prática o seu plano para cumprir a visão que ele teve. Grindelwald acreditava que já era a hora de os bruxos saírem da clandestinidade e, como seres especiais e superiores, governar os povos não mágicos. O lema de sua missão era pelo bem maior, o que significava que os seus atos de crueldade e intolerância deveriam ser justificados porque tudo o que ele estava fazendo era para o bem do mundo bruxo. E com esse discurso ele conseguiu muitos seguidores leais que foram persuadidos a acreditar nos mesmos ideais que os dele. Portanto, mesmo sem ter uma aparente ligação com Salazar Slytherin e sem ter sequer estudado em Hogwarts, ou seja, sem qualquer ligação com a Casa de Sonserina, Grindelwald pensava muito como Slytherin. Isso porque, como eu disse anteriormente ao longo da história da magia, Slytherin não foi o único bruxo a mergulhar fundo nas artes das trevas ou ter uma visão preconceituosa e supremacista. Então assim, galera, da maneira que eu vejo, se uma pessoa diz que a Casa de Sonserina é a casa que produz vilões, a Casa das Artes das Trevas e a Casa da Supremacia de Puro Sangue, essa pessoa está automaticamente dizendo que os professores de Hogwarts ensinam tudo isso para os seus alunos, que Hogwarts como instituição apoia e ensina tudo isso para os seus alunos. Afinal de contas, a Casa de Sonserina, embora tenha sido originalmente criada por Salazar Slytherin, é parte de Hogwarts. E como sabemos, a magia das trevas não faz parte do currículo da escola. Vejam, desde a origem de Hogwarts, 3 de seus fundadores eram completamente a favor de que todos os bruxos fossem ensinados na escola, independentemente de terem o chamado sangue puro ou de serem nascidos trouxas. Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw e Godric Gryffindor aparentemente não eram a favor do uso da magia das trevas e eram contra os ideais da supremacia de puro sangue. Por essa razão, Salazar Slytherin acabou deixando a escola. Então, a própria origem e história de Hogwarts nos dizem que a escola como instituição nunca foi a favor do preconceito, das artes das trevas e da supremacia bruxa. Portanto, os alunos da Sonserina não aprendem magia das trevas e ideais supremacistas com o corpo docente de Hogwarts, eles aprendem tudo isso com seus pais e com o meio em que eles estão inseridos. E é por isso que eu penso que não é justo dizer que a Sonserina é a casa dos vilões, porque essa frase transmite a ideia de que é a Casa de Sonserina que forma, que produz esses vilões. E como vimos agora há pouco, a própria história e origem de Hogwarts nos mostra que a escola sempre foi contrária aos ideais de Salazar Slytherin. O maior exemplo disso tudo que eu tô falando é o Merlin. No mundo mágico criado pela J.K. Rowling, Merlin nasceu em algum momento durante a Era Medieval, não se sabe ao certo quando. Mas o que se sabe é que ele estudou em Hogwarts e foi da Casa de Sonserina. Então pensem comigo, e aqui eu tô teorizando. Hogwarts foi fundada em algum momento do século X, provavelmente por volta de 990 d.C., como falamos no início do vídeo. É aceito pela maioria dos historiadores que o período medieval foi do século V até o século XV, mais ou menos entre os anos 476 e 1453 d.C. Portanto, se Merlin nasceu em algum momento desse período, e se ele começou a estudar em Hogwarts com 11 anos de idade, isso significa que ele estudou em Hogwarts logo nos primeiros anos em que a escola foi estabelecida, talvez até no primeiro ano de funcionamento da Escola de Magia e Bruxaria Britânica, o que significaria que, sendo de Sonserina, ele teria sido instruído pelo próprio Salazar Slytherin, mas ainda assim, Merlin não se dobrou às crenças e ideais de Slytherin. Na verdade, os pensamentos e ideais dele se mostraram estar em franca oposição aos pensamentos de Salazar Slytherin. Ele acreditava que os bruxos deveriam ajudar os trouxas e, portanto, criou a Ordem de Merlin para apoiar leis que protegiam e beneficiavam os trouxas. E mais tarde, o maior prêmio, concedido a bruxos e bruxas que realizam grandes feitos para o mundo mágico, passou a se chamar Ordem de Merlin, em homenagem a essa ordem original de Merlin que protegia os trouxas. Então assim, talvez
seja justo dizer que das 4 casas de Hogwarts, Sonserina é a que mais teve bruxos que se tornaram vilões. Mas eu não acho que seja justo dar à Sonserina o rótulo de casa que produz vilões. Isso porque a casa de Sonserina pertence a Hogwarts, e Hogwarts, como instituição, não ensina magia para produzir vilões. Como eu disse antes, aquilo que um bruxo se torna tem mais a ver com o caráter dele próprio, com aquilo que ele acredita e com as tradições familiares, e pouco ou nada tem a ver com a casa ou instituição de ensino mágico que esse bruxo frequentou. No fim das contas é o seguinte, galera. Algumas pessoas podem até não gostar da casa e de algumas de suas características, mas uma coisa ninguém pode negar. Sonserina tem estilo e um charme que nenhuma outra casa de Hogwarts tem. E olha que quem tá falando isso aqui, ó, é um grifinório muito orgulhoso. E aí, meus bruxos, qual é a opinião de vocês sobre a casa de Sonserina? Vocês acham que é justo apontar a Sonserina como a casa dos vilões? Será que é justo dar à Sonserina esse rótulo de casa que produz vilões? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Não se esqueçam que agora vocês podem virar membros da Ordem do Patrono, o clube de membros aqui do Wizarding Bruno, e receber benefícios exclusivos. Não seja um trasgo montanhês, seja membro do canal. Se você ainda não é inscrito aqui no Wizarding Bruno, chegou a hora de se inscrever, né? Isso me ajuda muito. Se inscreve aí que é sucesso. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Fui! Aqui, ó. Nox.